Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra e no capítulo 6. A primeira parte fala da doutrina, o capítulo 6, ele vai nos falar sobre a doutrina das penas eternas. E hoje vamos para o item 10, argumentos em apoio das penas eternas. Sim, as penas eternas não fazem sentido racional e Kardec vai trazer os argumentos em apoio, né? Argumentos também que nós vamos ver. Item 10. Voltemos ao dogma da eternidade das penas. Penas para todo sempre. Sofrimentos sem fim. O principal argumento que se invoca em seu favor é este. Está admitido entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. É isso mesmo que vocês estão pensando. Ofender um rei é mais grave que ofender um servo. Agora imaginem ofender Deus. Só sobra mesmo eternidade de sofrimentos. Ofender Deus. Então, está admitido entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido, aquela que é cometida contra um soberano, sendo considerada como mais grave do que aquela pena ou aquele crime que não diz respeito senão a um simples súdito. É punida a ofensa mais severamente, quando é contra o rei, não é? Ora, Deus é mais que um soberano, uma vez que é infinito. A ofensa contra ele é infinita e deve ter um castigo infinito, quer dizer, eterno. E Kardec agora coloca refutação. Por que não dá para aceitar esse tipo de argumento? Toda refutação, primeiro eu vou explicar, né? O que é refutação? Toda refutação é um raciocínio que deve ter o seu ponto de partida numa base sobre a qual se apoie premissas em uma palavra. Então, são as bases que vão dar apoio àquela ideia. Tomemos essas premissas, essa base de apoio, nos próprios atributos de Deus. Então, agora ele vai citar os atributos de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. É impossível conceber Deus de outra forma que não seja o infinito de suas perfeições, sem o que não seria Deus. Porque se poderia conceber um ser possuidor do que lhe faltasse, né? Se ele não fosse completo, infinito nas perfeições, alguma coisa deveria completar, então ele deixaria de ser Deus. Para que seja único, Deus precisa estar acima de todos os seres. É preciso, então, que ninguém possa superá-lo nem igualá-lo no que quer que seja. Portanto, é preciso que seja infinito em tudo. Sendo os atributos de Deus infinitos, não são suscetíveis, passíveis, nem de aumento, nem de diminuição. Sem isso, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se tirasse a menor parcela de um único de seus atributos, não teríamos mais Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade
contrária que a diminua ou a anule. Então, se a pessoa é 100% paciente, ela não vai ter nenhuma situação em que ela se revele impaciente. Por quê? Porque ela não tem nenhum tracinho mínimo de impaciência. Ela é 100% paciente. Claro que este ser não vive no planeta Terra. Porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? E a paciência, nossa, essa é uma virtude mesmo difícil de conquistar. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau ter a menor parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não poderia ser de um negro absoluto com a menor nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor mancha de negro. Aqui são as cores, ok? Da escala de cores. Nada a ver com outra coisa, são só cores, ok? Pensar no artista misturando as cores para botar lá no seu quadro. Colocado este ponto de partida ao argumento acima, se opõem os argumentos seguintes. Agora vamos para o item 11, onde ele vai colocar os argumentos. Só um ser infinito pode fazer alguma coisa infinita. O homem, estando limitado em suas virtudes, em seus conhecimentos, em seu poder, em suas aptidões, na sua existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem, espírito encarnado, pudesse ser infinito naquilo que faz de mal, o seria igualmente naquilo que faz de bem. E então, seria igual a Deus. Se o homem pudesse ser infinito naquilo que faz de mal, o seria igualmente naquilo que faz de bem. E então seria igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito naquilo que faz de bem, não faria nada de mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo mal. Então, a primeira coisa que ele falou, se o homem pudesse ser infinito naquilo que faz de mal, o seria igualmente naquilo que faz de bem, e então seria igual a Deus. Isso simplesmente na infinidade da qualidade, ok? Que aí ele vai completar. Se o homem fosse infinito naquilo que faz de bem, não faria nada de mal, porque o bem absoluto, ele é infinito naquilo que faz de mal, não vai fazer nada de bom. Se ele é infinito naquilo que faz de bem, não vai fazer nada de mal. Uma questão absoluta exclui a qualquer traço da outra, que lhe é oposta. Fica muito claro, não? Porque o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se com um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso. Que ele não é infinitamente bom? Então, se ele é infinitamente bom, não poderia ter um traço de maldade. Vingança é maldade. Então, não poderia ser Deus. Simples assim. Então, não pode ser infinitamente... Se ele é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se não é infinitamente bom, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Se Deus é, inquestionavelmente, para com o culpado arrependido, se Deus é rígido, se é firme, objetivo, direto, com o culpado arrependido, não é misericordioso. Então, quer dizer, se ele é absolutamente, essa é a palavra, se Deus é
absolutamente rígido para com o culpado arrependido, então não é misericordioso. E se não é misericordioso, não é infinitamente bom. E aí não é Deus. Por que Deus faria para o homem uma lei do perdão se ele mesmo, Deus, não devesse perdoar? Disso resultaria que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhe faz o bem pelo mal, ou seja, paga o mal com o bem, seria melhor do que Deus, que permanece surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu e lhe recusa pela eternidade o mais ligeiro alívio. Deus, que está por toda parte e tudo vê, deve ver as torturas dos condenados. Se é insensível aos seus gemidos durante a eternidade, é eternamente sem piedade. Se não tem piedade, não é infinitamente bom. E não vamos entrar agora no item 12, até temos tempo para o item 12, sim. Continua Kardec no item 12. A isso, quer dizer, se ele é vingativo, não pode ser bom, e se não é bom, não é Deus. A isso responde-se que o pecador que se arrependeu antes de morrer experimenta a misericórdia de Deus e que, então, o maior culpado pode encontrar a graça diante de Deus. Isso não se coloca em dúvida e concebe-se que Deus não perdoe senão ao arrependido e seja inflexível para com os endurecidos. Mas se ele é cheio de misericórdia para com a alma que se arrepende, antes de ter deixado o seu corpo, por que deixaria de ser misericordioso para a alma que se arrepende depois da morte? Porque morrer, estar morto ou vivo, faz diferença com relação ao fato de ter se arrependido e daí receber o perdão de Deus. Porque o arrependimento não teria eficácia senão durante a vida, que é apenas um instante, e não teria mais durante a eternidade, que não tem fim. Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas, limitadas em um tempo dado, elas não são infinitas, e Deus não é infinitamente bom. O item 12 era bem pequeno, não? É isso. Vimos o 10, o 11 e o 12, e amanhã continuamos com os argumentos em apoio das penas eternas. Com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.